Oh, glória e bem-vindos ao capítulo 20 do livro de Provérbios. Um capítulo extraordinário que certamente irá ajudar, abençoar a sua vida no dia de hoje. Venha comigo já para esse 20º dia da nossa série 31 Provérbios em 31 dias. Espero estar abençoando a sua casa, a sua família, sua empresa, seus negócios, em nome de Jesus. O nosso objetivo é que a sabedoria de Salomão, vinda da parte de Deus, possa engrandecer o reino de Deus através das nossas vidas. Então eu espero que você esteja seguindo a série. Se você ainda não está, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está assistindo um desses vídeos, nós já estamos no 20º capítulo de 31 dias de 31 provérbios. Você tem a oportunidade de voltar a alguns vídeos, assisti-los, anotar. O que nós fazemos aqui é ler todo o capítulo quando encerra ou antes de assistir o vídeo. Você lê todo o capítulo, você faz as suas anotações, você tira os direcionamentos que Deus tem dado a você através da sua leitura. E aqui juntos nós vamos meditar sobre alguns pontos específicos que Deus falou conosco através da nossa leitura. Então eu quero que Deus abençoe a sua vida. Já dá o like aí nesse vídeo. Por gentileza, já segue o canal. Se faz sentido para você o que nós estamos fazendo aqui, segue o canal. Se inscreva aí no canal e acione o sininho, e todas as vezes que nós postarmos novo conteúdo, você vai receber esse conteúdo. Vamos para a palavra de Deus? Eu estou muito feliz no dia de hoje. É um dia histórico, é um dia em que o Senhor preparou para marcar as nossas vidas, mais uma vez com a sua palavra. Nós vamos ler algumas passagens, nós vamos ler alguns princípios aqui que nós estudamos nesse livro juntos e vamos meditar em alguns versículos isolados e alguns versículos unificados para que faça sentido a mensagem que Deus tem preparado para nós. Dia 20 de Provérbios, capítulo 20, vamos ler? Versículo 3 e 4 é a nossa primeira etapa de meditação. Versículo 3 vai dizer o seguinte: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Esse primeiro conselho de Salomão aqui, através da palavra de Deus e da sabedoria de Salomão, ele nos traz que as atitudes dos insensatos é o que trazem resultados catastróficos para as nossas vidas. As atitudes de insensatos trazem resultados catastróficos para as nossas vidas. Por quê? Catastróficos esses acontecimentos, porque são atitudes que levam que as pessoas se afastem do propósito que tem em Deus e do propósito de Deus para as suas vidas. O insensato ele não age de forma inteligente, de forma prudente, de forma pensante. Ele age abruptamente sobre assuntos e decisões que acabam o levando à ruína. Então é importante nós começarmos nessa meditação a entender que são os insensatos que se envolvem em vários conflitos. Você entende que envolver-se em conflitos alheios gera um desgaste, gera uma deturpância da nossa pessoa desnecessariamente? Entenda que existem conflitos na sua vida que você precisa tratá-los, trabalhá-los e confrontá-los de maneira sábia. Mas os conflitos alheios, eles não foram feitos para que a gente se meta. Então é importante você entender que quem se mete em conflito alheio é o insensato. São pessoas que não têm senso naquilo que estão fazendo, realizando ou praticando, que precisam de aconselhamento, precisam de direcionamento e precisam mais do que nunca aprender a não se envolver em conflitos para não adquirir hardship, desafios, dificuldades desnecessárias, atrair dificuldades necessárias para a sua vida. É necessário, é uma honra alguém ficar longe de conflitos. Agora, os insensatos, eles se envolvem neles. Por quê? Não se envolver em conflitos é para quem gostaria de adquirir honra. Se você quer ser uma pessoa honrada, não se envolva em conflitos desnecessários. Tá certo? Aprenda a ser uma pessoa honrada através de não se envolver em conflitos. Versículo 4 diz assim: o preguiçoso não ara as terras,
porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada. Vou ler de novo. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. E por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada. Eu senti muito forte em dar esse pausa e repetir esse versículo para que ele tenha um pouco de clareza na sua conotação em nossas vidas. De que quando nós olhamos as desculpas que nós damos para não fazer, para não realizar aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado, elas estão ligadas à preguiça. E a preguiça é algo muito ruim, é algo que até nos incomoda, principalmente na nossa cultura. Quando nós olhamos a conotação de preguiça, ela é associada à falência, ao sucesso, à desgraça e a muitas outras coisas que não agradam. De fato, a preguiça é até mesmo um dos 7 pecados capitais. Então é importante que nós entendamos de que quando nós não estamos realizando o que precisa ser realizado, fazendo o que precisa ser feito, possivelmente nós não estamos realizando por preguiça. E se é preciso olhar isso com olhos clínicos, porque é exatamente a razão que muitos de nós passamos observando a colheita alheia, porque nós não aramos a terra no tempo em que não era verão. Se você esperar o tempo da colheita para arar a terra, você perde a oportunidade de colher no tempo da colheita. Tempo de arar a terra é fora do tempo da colheita. Você não planta quando já está todo mundo colhendo, você planta quando todo mundo está plantando. Você ara a terra quando todo mundo está arando, preparando, cuidando, cultivando, adubando, regando, fazendo o que tem que ser feito, mesmo que você não esteja vendo resultados naquilo que você está fazendo. Entenda, são plantações, são sementes lançadas que agora são cultivadas para que você possa colher frutos. Quando nós não fazemos, preguiça. É bom estar atento nisso. O preguiçoso não ara a terra porque é do inverno. E eu anotei assim que quem fica esperando a hora certa de fazer o que tem que ser feito, fica olhando a colheita dos que fizeram o que tinha que ser feito, e aí, por causa da preguiça, não colhem. A preguiça, ela é o químico paralisador que nos afasta do sucesso e da abundância. Eu vou falar de novo. A preguiça é o químico paralisador que nos afasta do sucesso e da abundância. Então, elimine isso da sua vida. Tire isso do seu caminho, para que você possa alcançar de Deus aquilo que é de fato o desejo dele, que é que vivamos uma vida abundante. Versículo 11 e o versículo 12, nós vamos ler assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. Ouvindo o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. As nossas ações, elas são fonte de comunicação e representam exatamente quem somos. Facilmente somos reconhecidos pelos nossos atos, se eles são atos de retidão ou não, ou se eles são atos tortuosos. Então veja que até uma criança, ela é fácil identificar se os atos dela, se as ações dela estão sendo ações de uma pessoa reta ou não. Se ela é pura ou não. Se ela é pura e reta ou não. Se ela faz o que é puro e reto. Então, se uma criança inocente, na maioria das suas vezes, na maior parte do tempo, você consegue identificar se os passos dela é reto ou não, quanto mais de um adulto como eu e você. Somos pessoas adultas e vivemos em atitudes de menino? Ou somos adultos que estamos amadurecendo para viver o extraordinário? A sabedoria de Salomão nos ensina cada dia mais a nos tornarmos mais e mais aptos a viver o extraordinário. E é isso. As nossas ações são fonte de comunicação. Nós precisamos ter isso em consciência. Quando nós agimos, é onde que nós adquirimos a consciência, nós
comunicamos conscientemente ou inconscientemente quem somos. Não é pelo que falamos. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. O que ele está dizendo aqui? O nosso olho e o nosso ouvido foram criados pelo Senhor. Ele sabe o que nós estamos olhando. Ele sabe o que nós estamos ouvindo. Ele foi quem nos criou. Ele entende todo o detalhe. Mais do que você se entende, se compreende, ele te entende e te compreende. Ele sabe quem você é e a mais profunda intenção do seu coração. Então, por isso, é necessário que você se estude, você se trate, você se cure, para que você possa alcançar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. O nosso olho e o nosso ouvido foram criados pelo Senhor e Ele conhece e sabe a intenção de cada um de nós e de cada um dos nossos corações. O versículo 18 e o versículo 19, eles vão trazer algo para a nossa meditação e eu gostaria que você anotasse, como eu gostaria que você anotasse tudo. Tudo que você está aprendendo, tudo que você está entendendo, você precisa estar anotando para que você possa voltar nas suas notas e estudar e aprender mais e mais da sabedoria de Salomão, vinda da parte do nosso Senhor Deus para a vida desse homem. Versículo 18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Faça a guerra com prudência. Nossos planos, eles precisam primeiramente de bons conselhos para serem solidificados, para fazerem sentidos. Os nossos planos, sem nenhum conselhamento, eles são apenas metas estabelecidas por nós mesmos. É lógico que tudo isso passa por conselheiros e que você tenha plena confiança de que você entenda que são pessoas capacitadas, que podem lhe trazer aconselhamentos que vão lhe dar um direcionamento para o sucesso. Pessoas que te amam de verdade, pessoas que se preocupam com você. Mas, de fato, não faz sentido você ter planos, sonhos e projetos e não os levar a conselheiros. Um homem sábio, uma mulher sábia, ela tem conselheiros. Ela busca conselheiros, ela busca pessoas que possam contribuir com os seus planos. Nossos planos precisam de bons conselheiros, para que eles sejam solidificados. E toda a guerra deve ser feita com prudência. Entenda que, lembra que nós falamos que os insensatos são quem entra em conflitos alheios, que não tem necessidade? Pois as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas, nós precisamos fazer a cada uma delas de forma prudente. Então você está dizendo que eu preciso fazer guerra. Não, eu não. Quem está dizendo é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que você vai entrar em guerras, que você vai viver guerras, que você vai superar guerras. A Bíblia diz que nós vamos passar por todas elas. Nós ouvimos há algum tempo essa palavra que foi muito profunda e que diz o seguinte: se Deus não poupou o seu único filho de passar pelo deserto, pelas provações, pelos açoites e pelas lutas da vida, não é você que ele vai poupar. Porque todas essas guerras, todas essas coisas, elas nos tornam mais fortes, elas nos tornam mais sábios, elas preparam a estrutura para recebermos o melhor de Deus. Não tem novos níveis sem novas batalhas. Entende isso? Então seja prudente nas guerras que você enfrente. Seja prudente, está dizendo aqui a palavra de Deus. Escolher as nossas batalhas e saber que ser mais do que vencedor é lutar com a garantia da vitória. E você já tem isso nas suas mãos. Entenda que você já tem o chamado, a declaração do próprio Deus de que nós somos mais do que vencedores, ou seja, entramos em todas as nossas guerras com a garantia da vitória, mas nós temos que lutar cada uma delas. Nós precisamos lutar as nossas guerras. E tem um coro, o coro de uma música que fala muito bem uma forma específica de como lutarmos nossas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Como é? De joelhos. De joelhos no chão, orando e buscando a face do Senhor. É a forma prudente de lutarmos as nossas guerras. Ai, glória a Deus. Versículo 19 vai dizer que o mexeriqueiro, escuta isso, o mexeriqueiro revela os segredos,
Portanto, não se meta com quem fala demais. My God, so good. Não se envolver com os mexeriqueiros, e é porque eles são facilmente identificados. Não se envolver com os mexeriqueiros, porque eles são facilmente identificados. Falam demais, falam dos outros, têm opiniões negativas sobre tudo que escutam, transmitem notícias de maneira deturpada, falam de assuntos alheios como se eles fossem os mais conhecedores do assunto, entregam segredos todo o tempo de outras pessoas. Não podem ouvir uma coisinha ali que já traz para cá. Sabe, aprenda a identificar os mexeriqueiros e afaste-se deles. Afaste-se deles. Por quê? Porque todo o poder, nós estudamos no último capítulo, o poder que nós temos está na palavra, nas nossas línguas, naquilo que nós falamos, que é o que contamina o que está dentro. Então, quando nós nos cercamos, nos assentamos na roda dos escarnecedores, dos mexeriqueiros, nós estamos sendo coniventes com essas atitudes. E nós não podemos, principalmente nesse novo período em que nós estamos vivendo, que é o período em que Deus está levantando pessoas como você e eu, capacitadas para servir no propósito dele, que é salvar vidas. Então, se afaste, identifique, porque eles são facilmente identificados, e se afaste totalmente da contenda. Fuja do mexeriqueiro. Fuja do mexeriqueiro. Versículo 21. Muito forte isso aqui. Quero que você anote. Anote detalhes que eu vou te dizer agora. Versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Sabe o que isso quer dizer para a sua vida e para a minha vida? É que existe um tempo para que nós venhamos a herdar algo que Deus preparou para cada um de nós. A herança entregue antecipadamente, ela não será abençoada. É aquele ditado que nós falamos que a bênção se tornou em maldição, é isso. É algo que poderia ser maravilhosamente benéfico, se torna maligno porque foi entregue a você antecipadamente. Então é preciso que você se prepare, que você estude e que você se estruture para que você possa viver o chamado de Deus na sua vida e receber a herança que Ele preparou para que você administre. O tempo para todas as coisas existe, e ele é inclusive para assumir responsabilidades de heranças criadas por outros. A herança, ela é a aquisição de algo que foi criado por outra pessoa. A herança normalmente é passada de pai para filho, ou alguma coisa nesse sentido, de avô para neto. E, de verdade, olhando para a sua vida hoje, olhando para a sua estrutura, você está preparado para viver, administrar e cuidar da herança que você tem como sonho, da herança que você tem como chamado de Deus para a sua vida? É preciso você meditar sobre isso. O que alguém constrói com anos de dedicação exige que o que assuma tenha uma estrutura para dar sucessão e continuidade àquilo que foi criado com muito suor, com muita luta, com muitos desafios, vencendo várias guerras e batalhas. Então entenda, quando você olha hoje aonde o teu vizinho, teu irmão, teu companheiro e a tua liderança está, houve um processo, houve um preço pago para que ele estivesse ali. Isso não é algo que você assume da noite para o dia e você pode fazer talvez melhor do que... Não. Isso é uma percepção errônea. Você não tem estrutura para fazer aquilo que alguém já está fazendo há muitos anos. Entenda isso. Você precisa estar preparado, porque existe uma transferência de herança acontecendo. Existe uma transferência de unção. Existe uma transferência ministerial nos tempos de hoje. Então é preciso que você, dessa geração de hoje, você mesmo que está aí me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, entenda esse momento transicional e se prepare, se estruture, se capacite, busque de Deus. Tudo aquilo que você puder investir, invista para que você esteja preparado para você receber a herança que Deus separou para a sua vida.
Para obter uma herança e ela ser bênção, nós precisamos de maturidade e estrutura. Para receber uma herança já estruturada, nós precisamos ter maturidade e estrutura para receber. Versículos 24 e 25. Já estou partindo para o encerramento, fica comigo. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de ter feito o voto. Ei, os passos de cada um de nós, eles são dirigidos por Deus. E por essa razão que muitas vezes nós não entendemos os caminhos que nós estamos. Porque os nossos passos, quando nós entregamos as nossas vidas totalmente no altar de Deus e nos permitimos viver o extraordinário do Senhor, nos permitimos viver a vontade, o propósito e a plenitude daquilo que Deus nos chamou, de fato os caminhos eles não são facilmente identificados. Eles não são facilmente compreendidos. É necessário que nós depositemos o quê? Confiança. Confiemos naquilo, confiemos naquele que é dono de cada um dos nossos passos, que conhece os passos de cada pessoa, que são dirigidos pelo nosso Senhor. Como poderá alguém entender os caminhos que são guiados pelo Senhor? Não tem como. Você vai entendê-los, sim, quando já estiver se cumprindo cada um desses passos. Então fica ligado, fica atento, entenda o propósito chamado, entenda e siga adiante sem parar. Se precipitar no chamado sem ter a convicção pode ser catastrófico e se arrepender depois é pior do que refletir e confiar antes. O que ele está dizendo é uma armadilha dizer precipitadamente isso é santo, ou isso é de Deus, ou isso tá top, e tomar uma decisão sem antes refletir, meditar e buscar e entender de fato que veio do Senhor Jesus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas identificam os desafios atuais como sendo uma resposta de que aquilo que nós tínhamos decidido fazer não era a vontade de Deus. E isso não é termômetro, porque os desafios eles virão independente. Acontece que você, tendo a sua convicção de que é algo de Deus, você encontra no Senhor o sustento, o cuidado, a justificação, a proteção, a sabedoria para lidar com as circunstâncias. Porém, quando nós decidimos e depois nós nos arrependemos, é porque nós descobrimos que nós tomamos uma decisão precipitadamente, achando é de Deus, e eu vou lá e faço, e quando eu vou ver não tinha nada a ver com Deus. Pergunte, converse, questione e ouça a pessoa de Deus. Ouça. Versículos 27 ao versículo 30, e nós vamos encerrar. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei, e com bondade que ele sustém o seu trono. É com bondade que ele sustém o seu trono. Versículo 29. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do nosso corpo. Ei, deixa eu profetizar na sua vida que através do Espírito Santo em nós é que nós somos examinados por Deus. É o Espírito de Deus em nossas vidas que traz esse exame da parte de Deus sobre as nossas vidas, para que ele possa entender qual é a mais profunda intenção dos nossos corações, sabendo ele na sua onisciência, e ele nos guiar para que nós possamos realizar a vontade dele de maneira sábia, de forma compreensiva, sábia, com entendimento e com discernimento de Deus, porque nós somos examinados por ele. Não pense que nós estamos sozinhos nessa caminhada. Não pense que nós estamos sozinhos na jornada. Não pense que você está sozinho nesse passo a passo. Não pense que você está sozinho nessa luta. Você não está. Você está sendo examinado por Deus o tempo todo. O teu espírito está sendo examinado por Deus. É preciso que você entenda que Deus está com você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Deus está com você examinando o teu espírito para que você possa ser capacitado para poder viver a bondade do Senhor. Bondade e fidelidade nos mantém preservados e o sustento do trono está na bondade. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Nós somos
pela bondade e pela fidelidade, nós somos mantidos e preservados. Pela bondade e pela fidelidade, nós somos mantidos e preservados. Porque a bondade de Deus para com nossas vidas é o que nos traz sustento, é o que nos traz capacitação. E a fidelidade de Deus a nós, ela vai além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, ela vai além daquela nossa capacidade, ela vai além da nossa provisão, vai além de tudo. A fidelidade de Deus, ela não se compara à fidelidade que você entende como fidelidade. A fidelidade de Deus, ela vai muito além. Deus é fiel incondicionalmente. Ele não mente, porque ele não é filho do homem para mentir, e muito menos ele se esconde a sua mão, ou retrai a sua mão para nos abençoar. As mãos do Senhor estão abertas para nos abençoar. Então entenda isso, guarde no seu coração, faça a vontade de Deus para estabelecer, para prevalecer, para ser resiliente naquilo que ele te chamou. A força da juventude está na sua glória. A glória da sua juventude, na verdade, está na sua força. A glória da juventude está na sua força. O jovem é forte. O jovem, ele luta. O jovem, ele é capaz. Mas a Bíblia está dizendo algo aqui mais profundo. A glória dos jovens, versículo 29, é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Ei, a força da juventude, com a experiência e maturidade do velho, é o que Deus usa para realizar algo extraordinário. O que você, jovem, tem hoje como fortaleza, como capacitação, como direcionamento, é exatamente o que precisa ser potencializado pela experiência e maturidade dos cabelos brancos. Nós precisamos entender essa ponte que Deus faz hoje nessa nossa geração, entre o novo capacitado e o velho experiente, para que nós possamos de uma vez por todas explodir essa bolha e viver o extraordinário de Deus. Ah, mas agora é o tempo dos jovens. Não, agora é o tempo da igreja. Ah, agora é o tempo dos velhos. Não, é o tempo da igreja. É o tempo do corpo de Cristo se unir de uma vez por todas para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é transformar o mundo. Aleluia, aleluia. A força da juventude é a sua glória, e a experiência e maturidade dos velhos são a sua beleza. Será maravilhoso, será lindo. Os vergões e as feridas, elas representam os marcos das nossas lutas vencidas. Os vergões e as feridas, as cicatrizes, elas estão aí para representar o quê? A maturidade adquirida no longo da estrada. E veja que ele não acaba aqui e fala assim, o que nos purifica de todo mal são os açoites que limpa o mais íntimo da nossa alma. Sim, são a repreensão. Lembra, a Bíblia diz que quem ama a repreensão, ama transformação, ama a Deus, ama a sabedoria. Nós precisamos entender que os açoites nos forjam como homens e mulheres capacitados para realizar a vontade de Deus. Eu espero ter te ajudado, ter abençoado a sua vida com essas palavras. Medite em todo este capítulo. Busque da parte de Deus para a sua vida tudo aquilo que você precisa como ferramenta, como direcionamento, como capacitação para que você possa realizar aquilo que Deus chamou você para viver. Fique comigo, dê like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber novos conteúdos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.